O objetivo dessa aula é continuar a explicação do método alternativo de Shihara para o cálculo de integral do tipo x elevado a n vezes exponencial de x elevado a m em relação a x. Nesse caso, nós vamos usar como exemplo a integral de exponencial de raiz de x em relação a x. Quando a gente faz essa conta aqui, ela precisa estar nesse modelo de uma função x elevado a n vezes um exponencial de x elevado a m. Para que isso aconteça, nós vamos ter que identificar quem é o x elevado a n e quem é o x elevado a m. O x elevado a n, nesse caso, é o x elevado a zero, já que não há nada colocado aqui atrás. Quando não há nenhuma função, nós subentendemos que o x aqui está elevado a zero. E que desse lado, como é uma raiz de x é x elevado a 1 sobre 2. Portanto, nós temos o nosso a como sendo x elevado a zero e o nosso b como sendo x elevado a 1 sobre 2. Feito isso, nós vamos fazer o teste de possibilidade, que é o que vai determinar o valor de nossa matriz de Shihara. O teste de possibilidade é feito pela soma de n mais 1 dividido por m, onde n, no nosso caso, é 0, é o valor do expoente que está aqui, somado a 1 fica 1, dividido por m, que é 1 sobre 2. Quando a gente faz a divisão disso aqui, a gente tem divisão entre frações, onde repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O meu t é 2. Sempre que ele pertencer aos naturais, a gente diz que é possível resolver essa conta. Como 2 pertence aos naturais, nós podemos continuar. E agora nós vamos montar uma matriz do tipo que tenha duas linhas e t colunas. Como t deu 2, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Quando a gente faz isso, como é que a gente preenche? O preenchimento dela é feito da seguinte forma. A primeira linha, primeira coluna, esse elemento aqui, ele é colocado como sendo o valor de A. Então, A é o que vem para a minha primeira linha, primeira coluna, que no nosso caso é x elevado a zero. A é x a n, ou seja, A é x elevado a zero. O valor que vem aqui para as duas linhas, e para quantas mais tiverem aqui de colunas, não importa, para a minha segunda linha, seja a primeira coluna, a segunda coluna, se tivesse mais colunas também seria o mesmo valor. O valor que a gente tem aqui é o valor de B'. Então a gente vai pegar a derivada de B e vai colocar aqui na minha segunda linha, independente de qual seja a coluna. O valor de B é x elevado a 1 sobre 2. Portanto, a derivada de B vai ser 1 sobre 2, desce esse valor multiplicando, vezes x elevado a menos 1 sobre 2, porque a gente reduz 1 no expoente. Então, o valor de 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2 vai estar preenchendo cada uma das minhas células que fazem parte da minha segunda linha. Isso faz parte da regra do próprio método. Qualquer dúvida, você pode voltar para o vídeo anterior, onde é explicado o primeiro exemplo sobre isso. Depois disso, a gente vai partir para a resolução dessa daqui. Só que para resolver ela, nós precisamos resolver a primeira coluna. Como é que a gente resolve a primeira coluna? A coluna é a resolução da divisão da célula de cima da primeira linha pela célula de baixo da segunda linha. Então, nós vamos dividir x elevado a zero por 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Quando a gente divide, ele tem como resposta 2x elevado a 1 sobre 2. Então, a gente vai ter como primeira resposta 2 vezes x elevado a 1 sobre 2. O que é que eu coloco aqui? Eu não coloco, não é a resposta daqui. O que eu coloco é a derivada dessa resposta. Então, para cá vai vir a derivada de 2x elevado a 1 sobre 2. E a derivada de 2x elevado a 1 sobre 2 em relação a x é a mesma coisa que x elevado a menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 desce multiplicando 2, que sobra 1. E a gente reduz 1 no expoente, ficando x elevado a menos 1 sobre 2. Portanto, ele vem para lá 2x. Não, vai vir x elevado a menos 1 sobre 2. Então, o valor da derivada, ele vem para cá, x elevado a menos 1 sobre 2. Para terminar, nós vamos calcular a segunda coluna, que é a divisão da primeira linha pela segunda linha. Quando a gente dividir esse por esse, eu posso simplificar o x elevado a menos 1 sobre 2 com o x elevado a menos 1 sobre 2.
E eu vou ter 1 dividido por 1 sobre 2, em que 1 dividido por 1 sobre 2 é uma divisão de frações, que dá como resposta 2. Então, o elemento aqui que vai ser a resposta da minha segunda coluna é 2. E qual vai ser a resposta da minha integral? Minha integral de exponencial de raiz de x em relação a x vai ter como resposta 2x elevado a 1 sobre 2, menos, aqui a gente vai sempre alternando os sinais. As colunas que forem ímpares, a gente conserva o sinal. As colunas que forem pares, no caso a segunda, a gente inverte o sinal. Menos 2, tudo isso multiplicado pela própria exponencial de b ou exponencial de raiz de x. Você repete toda a sua função exponencial. E você adiciona a sua constante arbitrária porque você está falando de uma integral indefinida. Então, observe que esse método a gente vai precisar calcular exclusivamente derivadas. A gente vai fazendo derivadas e divisões entre frações e a gente consegue resolver independente do tamanho dela, sem precisar passar pelo método da substituição ou da integração por partes.